Ao longo da existência humana, o homem tratou a loucura de acordo com as suas crenças e cultura. Na Grécia Antiga, Hipócrates, pai da medicina, acreditava que o trabalho lúdico era a única forma de tratamento. Criou clínicas onde os pacientes pintavam, aprendiam música e até casavam. Com o fim da civilização grega, a ignorância e a tortura imperaram. No Brasil, essa barbárie foi mantida até que a psiquiatra alagoana Nice da Silveira defendeu o tratamento humanizado e o fim dos manicômios. E foi isso que aconteceu com a reforma da lei antimanicomial em 2001, que estimula o tratamento em casa, com atendimento ambulatorial e em centros de atenção psicossocial. Ficar dentro de uma sala fechada, com medicação dos enfermeiros, longe dos amigos e da família, só piorou o quadro de José. Quando recebeu alta, não sabia sequer o que a palavra significava. Conta que com o apoio da esposa e do filho, melhorou bastante e hoje não quer jamais voltar para uma clínica ou hospital psiquiátrico. Eu morri e revivi por muitas vezes lá. Foi muito ruim. Uma das maiores conquistas da saúde no Brasil foi a reforma psiquiátrica, resultado da chamada luta antimanicomial, que começou 35 anos atrás, quando profissionais da saúde e familiares de doentes se uniram no movimento por uma sociedade sem manicômios. Depois de muitas denúncias de violências praticadas nessas instituições, com ênfase no despreparo dos profissionais, este modelo de tratamento entrou em decadência. Há 30 anos surgiu o primeiro centro de atenção psicossocial no país, na cidade de São Paulo. Proposta que levava em consideração a participação da família, essencial segundo especialistas. E essa talvez seja a parte mais difícil do tratamento, fazer o paciente ser aceito e amado. A parte mais difícil é justamente a parte da porta para fora, que é a parte onde o paciente encontra resistência das pessoas que estão ao seu redor, seja familiar, vizinho, o que for, conseguir dissociar a doença mental da pessoa. A lei antimanicomial foi um dos marcos da reforma psiquiátrica. O artigo 3º, por exemplo, confere ao Estado a responsabilidade do desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a participação da sociedade e da família. Outra inovação foi o tratamento criado pela psiquiatra alagoana Nice da Silveira, considerado um dos mais humanistas. Ela se rebelou contra a psiquiatria tradicional, que aplicava choques com o argumento de colocar os pacientes dentro da sanidade e propôs a reabilitação por meio da arte. Doentes mentais esquecidos puderam ser autores de obras que hoje estão expostas no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. Nice morreu em 1999, aos 95 anos. Mas fez escola. Eurípedes trabalhou com ela e conta que a técnica tinha influência direta na melhora clínica dos pacientes. A Nice mostrou que com um pouco de carinho, afeto e um ambiente acolhedor, processos de cura se instalavam e essas pessoas recuperavam suas identidades e rapidamente voltavam a ter uma atividade social mais próxima, do nosso convívio do que antes. Especialistas garantem que ainda há muito a ser feito em nome da saúde mental. Ainda há a preocupação também com os doentes que cometem crimes. Nos casos em que os delitos são considerados leves, o Código Penal aplica medida de segurança em regime aberto e encaminhamento do autor para tratamento ambulatorial. Já nos casos dos crimes graves, que tem previsão de pena em regime fechado, o paciente é levado para internação em hospitais de custódia. Nos dois casos, não há tempo definido para o tratamento. Este advogado acredita que o Código Penal precisa ser revisto. Para ele, em nenhuma situação, o paciente deveria ser encaminhado para hospitais de custódia. É de suma importância que o tratamento seja ambulatorial. Tratamento de internação, mesmo no sistema prisional, somente em casos extremos e sempre chancelado por um médico. E para falar mais sobre este assunto tão importante, a gente recebe agora no estúdio a psiquiatra Sandra Peu. Sandra, muito obrigada, doutora, pela participação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.
Boa tarde. Bom, eu queria começar esclarecendo a questão da psiquiatra alagoana, que é a Nilze Silveira. Nise da Silveira. Nise da Silveira, a psiquiatra que, na verdade, ela não defendia exatamente o fim dos manicômios, e sim era uma proposta mais humanizada no atendimento dessas pessoas. É isso, doutora? Eu vou começar explicando a diferença entre hospital psiquiátrico e manicômio, que eu acho que é mais importante, né? O hospital psiquiátrico é um local onde vai a pessoa que tem uma condição mental tão distorcida, tão desorganizada, que se coloca em risco de vida para si mesmo ou para terceiros. Aí sim a gente precisa de uma internação psiquiátrica. O manicômio, aquele que isolava o indivíduo da sociedade, que tirava ele do convívio familiar, hoje não faz mais sentido. No tempo de Nise, não existiam as medicações, a gente não tinha uma capacidade tecnológica avançada o suficiente para que as pessoas pudessem ser tratadas em sociedade. O trabalho de Nise foi muito importante na estruturação da identidade desses indivíduos, mas o que fez mudar o aspecto da internação, da qualidade de internação, que deixa a pessoa inserida na sociedade, foi a possibilidade de tratar elas com remédios. E o que foi modificado com a Lei 10.216? A Lei 10.216, que algumas pessoas chamam de antimanicomial, ela é muito mais ampla e tem uma qualidade excelente. Ela é uma lei que defende o direito e protege a pessoa com transtorno mental. Essas pessoas têm garantido nessa lei o melhor tratamento disponível pelo sistema de saúde. Então, tendo essa possibilidade, essa pessoa tem a garantia de ter, na necessidade de internação, um hospital de qualidade, um ambulatório de qualidade e as ações nos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, quando é necessário, além do tratamento ambulatorial, uma reinserção social desse indivíduo, se ele tiver uma doença mental mais grave. Doutora, o Estado está preparado para receber essas pessoas? Qual o maior desafio hoje dos CAPs? Infelizmente, toda a rede, e que houve ampliação da rede, a gente conta agora com hospitais psiquiátricos especializados na rede, a gente conta com emergências, nós contamos com CAPs mais aprimorados, inclusive, para tratar dependentes químicos, que são os CAPs 4. Nós precisamos de investimento, a gente precisa que se implante as políticas de saúde mental. O que a gente precisa é que o gestor público faça valer o que está na lei. Como fica a situação da pessoa com transtornos mentais que comete crime? A pessoa que comete crime estando fora da capacidade de ajuizamento crítico, então ele está sob alienação mental, seja uma circunstância temporária, no momento que ele causa o crime, ou então algo que ele tem por uma doença que se estende e tira a capacidade dele de ajuizar ao longo do tempo, ele é entendido como inimputável. A lei não pode julgá-lo como culpado ou inocente, porque ele não tem como discernir. Essa pessoa tem, por direito fundamental, como todas as outras, o tratamento. Se é necessário que essa pessoa tenha uma internação, sim, ela vai para um centro de custódia, uma casa de custódia e tratamento, onde ela pode ter o melhor atendimento. Se não é necessário, ela pode ser atendida em ambulatório. O que determina isso? O grau de periculosidade dessa pessoa reincidir num crime, ou então ela ter condições de discernir sobre tratar-se ou não. Ok, doutora Sandra Peu, psiquiatra, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.